Olá! Hoje a gente vai mergulhar naquilo que é a base da nossa organização como país, sabe? Os princípios fundamentais da Constituição de 88. Vamos focar ali nos artigos 1º a 4º, qual é a estrutura do Estado, quais são os valores que não se abrem mão. Exato. Esses artigos são como o alicerce mesmo. A gente vai ver como o Brasil se define, a forma de Estado, de governo, quem manda de verdade, né? E também quais são os pilares, as metas que o país se colocou, tanto aqui dentro quanto lá fora. Ótimo! Então, começando pelo básico, pela estrutura. O Brasil é uma federação, certo? É uma república, sistema presidencialista e um regime democrático. Mas assim, o que isso significa no dia a dia? Por que essas escolhas? Boa pergunta. Olha, a federação. Isso quer dizer que a gente tem uma união que não pode ser desfeita, né? Entre a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios. E todos eles têm lá sua autonomia. É bem diferente do que era antes de 1891, quando o poder era mais centralizado, um estado unitário. Ah, entendi. Antes era tudo mais concentrado em um lugar só? Isso. Aí veio a República também em 1891, né, que substituiu a monarquia. Ou seja, o chefe de Estado é eleito, tem mandato, não é mais um cargo hereditário, vitalício. Certo. E o presidencialismo? O presidencialismo junta as funções de chefe de Estado e chefe de governo na mesma pessoa, o presidente. Diferente do parlamentarismo, onde você tem um presidente, ou rei, como chefe de Estado e um primeiro-ministro como chefe de governo, geralmente escolhido pelo parlamento. Tivemos parlamentarismo aqui, né? Rapidinho. Tivemos, sim, uma experiência curta no Império e depois de novo ali em 61 a 63, mas a regra tem sido o presidencialismo. E o mais importante, talvez, Estado democrático de direito. Isso é mais que só democracia, né? Muito mais. Não basta ser democrático no sentido de ter eleições, precisa ser de direito. Ou seja, é uma democracia onde todo mundo, inclusive o próprio Estado, está sujeito à lei, à Constituição. É um ponto fundamental, especialmente depois do período do regime militar, de 64 a 85. Reforça a ideia de limites ao poder. E como funciona essa democracia na prática? É só votar nos políticos e pronto? Li que tem formas da gente participar mais diretamente? Exatamente. A nossa democracia não é puramente representativa. Ela é chamada de mista ou semidireta. A regra geral é a gente eleger representantes, né? Deputados, senadores, presidente, que decidem por nós. Essa é a democracia indireta. Hum. Mas a Constituição abre espaço para a gente participar diretamente em algumas situações. São as exceções, mas são importantes. As mais conhecidas são o plebiscito e o referendo. Plebiscito. Referendo. Qual a diferença mesmo? A diferença está no momento da consulta. O plebiscito acontece antes de uma lei ou ato importante ser criado. O Congresso convoca a população para opinar sobre um assunto e essa opinião vai guiar a decisão final. Lembra daquele sobre a forma e o sistema de governo em 93? Se seria monarquia ou república, parlamentarismo ou presidencialismo? Lembro, sim. Foi um plebiscito, então. Isso. Já o referendo acontece depois que uma lei já foi aprovada pelo Congresso. Aí a população é chamada para dizer se concorda ou não com aquela lei, para ratificar ou rejeitar. O exemplo clássico foi o do Estatuto do Desarmamento, sobre a proibição do comércio de armas. Ah, tá. Claro agora. A consulta sobre as armas foi depois da lei existir. Entendi. É o timing. Exato, o timing. São ferramentas para trazer o cidadão mais para perto das decisões importantes. Ok. E, além dessa estrutura toda, quais são os fundamentos, os valores que sustentam essa república? O artigo 1º fala deles. Sim, são os pilares. É bom até usar aquele mnemônico famoso para lembrar, o SOS de Vaplu. Sós de Vaplu. Vamos lá. Só de soberania. Significa que o poder do Estado brasileiro dentro do seu território é o mais alto. Não se subordina a nenhum outro poder, nem interno nem externo, em tese. Certo. Independência. CI, de cidadania. É aquele vínculo que liga a pessoa ao Estado, né, que dá direitos políticos, civis, sociais, mas também impõe deveres. Ser cidadão é poder participar da vida política do país. Uhum. E o de? DI, de dignidade da pessoa humana. Esse aqui, olha, talvez seja o mais importante de todos.
É um valor supremo, um norte para todo o sistema jurídico. Tudo tem que ser interpretado à luz da dignidade humana. Foi uma resposta muito forte às violações que aconteceram no passado, né? Com certeza. Fundamental. Depois, VA, de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Aqui a Constituição tenta equilibrar, né? Reconhece a importância da economia de mercado, da iniciativa privada, mas também destaca o valor social do trabalho, a busca por justiça social, por condições dignas para quem trabalha. Uma busca por equilíbrio, então. Exato. E por último, PLU, de pluralismo político. É a garantia de que pode haver diversidade de ideias, de projetos políticos, de partidos. É o oposto de um sistema de partido único ou de pensamento único. A democracia vive dessa pluralidade. Base de tudo mesmo. Exatamente. São os fundamentos da nossa República Federativa. Falando em estrutura de poder de novo, a gente tem aquela divisão clássica, né? Executivo, legislativo e judiciário. 3 poderes. Mas pelo que entendi, eles não ficam cada um na sua caixinha isolados. Eles meio que fazem o trabalho um do outro às vezes? Como assim? É isso mesmo. A ideia de separação de poderes não é absoluta. Não são compartimentos estanques. Cada poder tem sua função principal, que a gente chama de função típica, mas também exerce secundariamente funções que lembram as dos outros poderes, são as funções atípicas. Me dá um exemplo. O executivo, qual a função típica e uma atípica? Bom, a função típica do executivo, do presidente, dos ministros, governadores, prefeitos, é administrar a coisa pública, né? Executar as leis, implementar políticas, mas atipicamente o executivo também legisla. O exemplo mais claro é a edição de medidas provisórias, que tem força de lei desde o início. Ah, as MPs, verdade. E o executivo também julga em alguns casos. Pensa nos processos administrativos dentro dos órgãos do governo, como no CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ou no CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que decidem sobre multas, sobre questões tributárias. Entendi. E o judiciário? A função típica é julgar, certo? Exato, resolver conflitos aplicando a lei. Mas, atipicamente, o judiciário também administra. Ele gere seu próprio orçamento, seus servidores, faz concursos, licitações. Isso é administrar. Uhum. E ele também legisla, de certa forma. Quando os tribunais criam seus regimentos internos, estabelecendo regras de funcionamento, de processo, isso é uma atividade normativa parecida com legislar. Faz sentido. E o legislativo? Congresso, assembleias, câmaras. A função típica do legislativo é dupla: legislar, criar as leis, e fiscalizar os outros poderes, especialmente o executivo, controlando os gastos, convocando autoridades, fazendo CPIs. Certo. Legislar e fiscalizar. E as atípicas? Atipicamente, o legislativo também administra sua própria estrutura, seus funcionários, seu orçamento. E olha que interessante, ele também julga. O caso mais conhecido é o julgamento do presidente da República, pelo Senado, presidido pelo presidente do STF, ou de ministros de Estado em crimes de responsabilidade, o processo de impeachment. Ah, o impeachment, é verdade. Ali o Senado está julgando. Exatamente. Então veja que todos os poderes acabam exercendo, em alguma medida, funções que parecem ser dos outros. Mas essa mistura toda, um poder fazendo coisa do outro, não dá confusão? Não tem risco de um invadir demais o espaço do outro? Dá atenção sim, com certeza. E gera muitos debates sobre os limites de cada um. Mas a ideia por trás dessa invasão controlada é justamente o famoso sistema de freios e contrapesos, o checks and balances, que vem lá dos pensadores iluministas, como Montesquieu. Freios e contrapesos? Isso. A ideia é que um poder possa controlar, fiscalizar, frear os possíveis excessos do outro. Para quê? Para evitar que um poder se torne absoluto, para garantir um equilíbrio e proteger as liberdades. Como funciona esse freio na prática? São vários mecanismos. O legislativo aprova o orçamento do executivo e pode derrubar vetos presidenciais. O executivo pode vetar leis aprovadas pelo legislativo e nomeia os ministros dos tribunais superiores com a aprovação do Senado. O judiciário pode declarar leis do legislativo ou atos do executivo como inconstitucionais, tirando a validade deles. Entendi. É uma rede de controles mútuos. Exatamente. É um sistema pensado para gerar equilíbrio através da tensão controlada entre os poderes.
É essencial para manter a democracia funcionando, apesar das disputas que a gente vê o tempo todo. Bem complexo, mas importante. Saindo um pouco da estrutura e indo para as metas, a Constituição não só organiza o Estado, ela também diz aonde o Brasil quer chegar, né? O artigo 3º fala dos objetivos da República. Parecem bem idealistas, talvez? São ambiciosos, sem dúvida, mas não são só ideais. São mandatos, são diretrizes que devem orientar toda a atuação do Estado. Mostram que a nossa Constituição tem um projeto de país, um forte compromisso social e de desenvolvimento. E tem outro mnemônico que ajuda a lembrar: Conga Pro RR. Outro mnemônico, gosto disso. Conga Pro RR. Vamos decifrar. De construir uma sociedade livre, justa e solidária. Olha o peso disso. Livre de opressões, justa na distribuição de oportunidades e riquezas e solidária nas relações. Uma meta enorme. E o GA? GA de garantir o desenvolvimento nacional. Não é só crescer economicamente, mas garantir um desenvolvimento que alcance todo o país e beneficie a todos. Certo, Pro. Prode promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. É um objetivo antidiscriminatório claríssimo. Fundamental. E de erradicar a pobreza e a marginalização, uma meta direta de combate às condições de miséria e exclusão social. E o último, RE. RE de reduzir as desigualdades sociais e regionais. Reconhece que o Brasil é muito desigual, tanto entre pessoas quanto entre as regiões do país, e coloca como objetivo diminuir essas distâncias. CONGAPRO-RE. Construir, garantir, promover, erradicar, reduzir. Realmente são objetivos que dão um norte claro para as políticas públicas, né? Com certeza, eles funcionam como um programa de governo permanente estabelecido pela Constituição. O desafio, claro, é transformar esses objetivos em realidade. E para a gente fechar esse panorama inicial dos princípios, falta olhar para fora. Como o Brasil deve se relacionar com outros países, segundo a Constituição. O artigo 4º trata disso. Exato. O artigo 4º lista os princípios que devem guiar as relações internacionais do Brasil. São 10 princípios no total. Tem até um mnemônico parcial que circula por aí, meio engraçado. IN Pânico Sodecore. Ajuda a lembrar alguns deles, mas vamos passar por todos. 10 princípios. Quais são eles? Vamos lá. 1. Independência nacional. O básico, né? Afirmar a soberania do Brasil perante outros estados. 2. Prevalência dos direitos humanos. Coloca os direitos humanos como um valor fundamental também na política externa. Importante isso. Muito. 3. Autodeterminação dos povos. O direito de cada povo escolher seu próprio destino, seu sistema político, sem interferência externa. 4. Não intervenção. Um princípio ligado ao anterior, de não interferir nos assuntos internos de outros países. Clássicos do direito internacional. Sim. 5. Igualdade entre os Estados. Na teoria, todos os países são iguais soberanamente, independentemente do tamanho ou poder. 6. Defesa da paz. O Brasil deve buscar a paz nas relações internacionais. Certo. 7. Solução pacífica dos conflitos. Privilegiar a negociação, a mediação, a arbitragem em vez da força. 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Uma condenação explícita a essas práticas. Esse do racismo é bem forte, né? Tem até uma questão específica sobre ele ser crime. Exatamente. A própria Constituição, em outro artigo, o 5º, diz que o racismo é crime inafiançável e imprescritível. Ou seja, não cabe fiança e o Estado nunca perde o direito de processar e punir quem comete racismo. É uma proteção muito forte. E o Supremo Tribunal Federal já estendeu essa proteção para incluir atos de homofobia e transfobia, equiparando-os ao racismo para fins de punição. Entendi. Uma proteção bem robusta. E os últimos princípios do artigo 4º? Malando cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Uma visão de colaboração internacional. E 10. Concessão de asilo político. O Brasil se compromete a acolher estrangeiros perseguidos por motivos políticos ou de opinião. Falando em asilo, tem uma diferença importante entre asilo e refúgio, né? Que às vezes confunde. Confunde mesmo, mas é diferente. O asilo político, previsto ali no artigo 4º, é um ato mais individual.
É concedido a uma pessoa específica que está sofrendo perseguição por suas opiniões políticas ou atividades políticas. E a decisão de conceder ou não o asilo é do Estado brasileiro, é um ato discricionário de soberania. Entendi. E o refúgio? O refúgio é diferente. Ele é regulado por lei própria e por tratados internacionais. Geralmente se aplica a grupos maiores de pessoas que fogem de seus países por causa de um temor fundado de perseguição generalizada, seja por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opiniões políticas ou por causa de grave e generalizada violação de direitos humanos ou conflitos armados. Ah, então é mais amplo e baseado em critérios mais objetivos. Exato. E a decisão de conceder refúgio não é tão discricionária quanto o asilo. Se a pessoa ou o grupo preenche os requisitos da lei, o Estado brasileiro tem o dever de conceder o status de refugiado. É um ato vinculado à lei. Ficou bem clara a diferença agora. Asilo é mais político e discricionário, refúgio é mais amplo, ligado à perseguição generalizada e vinculado à lei. E tem mais um conde importante no finalzinho do artigo 4º. O parágrafo único fala que o Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. É um objetivo de integração regional. Certo. Então, para a gente fazer um resumo rápido do que vimos. O Brasil se estrutura como uma federação republicana, presidencialista e um Estado democrático de direito. Essa democracia tem a participação direta como exceção, plebiscito e referendo. Os fundamentos são soberania, cidadania, dignidade humana, valores sociais do trabalho e livre iniciativa e pluralismo político, soci-di-va-plu. Perfeito. Os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, têm funções típicas e atípicas e se controlam mutuamente pelo sistema de freios e contrapesos. Exato. O país tem objetivos ambiciosos: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir desenvolvimento, promover o bem de todos, erradicar a pobreza e reduzir desigualdades com H+R. Metas importantes. E nas relações internacionais, segue princípios como independência, direitos humanos, paz, solução pacífica, repúdio ao racismo e terrorismo e busca a integração latino-americana. Ufa, é bastante coisa nesses 4 primeiros artigos. É a base de tudo, né? A certidão de nascimento da República como a gente a conhece hoje, definida lá em 1988. Exatamente. E fica a reflexão, talvez. Esses princípios e objetivos, que foram pensados naquele contexto pós-ditadura, de muita esperança na redemocratização, como é que eles conversam com a realidade, com os desafios que o Brasil e o mundo enfrentam hoje, décadas depois? Pois é. Avaliar o quão perto ou longe a gente está de concretizar a dignidade humana para todos, de reduzir as nossas imensas desigualdades, de garantir uma cooperação internacional efetiva no mundo tão complexo, é um exercício constante, né? Para a gente pensar em como tornar essa Constituição cada vez mais viva.